Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 26 de maio, segunda-feira da sexta semana da Páscoa, e a Igreja celebra a memória de um grande santo do século XVI, São Filipe Neri, presbítero. São Filipe nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1515 e veio a morrer em Roma, 26 de maio de 1595. Como sacerdote, fundou o oratório que dele teve o próprio nome, uniu a experiência mística que teve a sua mais alta expressão na celebração da missa, grande capacidade de contato humano e popular, promoveu novas formas de arte e de cultura, catequista e guia espiritual de extraordinário talento, difundia em torno de si uma sensação de alegria que brotava de sua união com Deus e do seu bom humor. A alegria cristã era algo que transbordava do seu coração, em forma de testemunho. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 15 de São João, versículos de 26 até o capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. No texto grego de São João, o verbo traduzido por dar testemunho é um derivado do substantivo martírio. O verdadeiro e cabal testemunho cristão é exatamente o martírio. Não há como duvidar do testemunho de um Estevão que aceita ser lapidado, isto é, apedrejado, mas insiste em afirmar que Jesus Cristo, o condenado, ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus Pai. Nos primeiros tempos da Igreja, pagava-se com a vida pelo testemunho da fé cristã. Ser batizado e considerado seguidor de Cristo era um risco quase certo de sofrer o martírio. E mesmo assim, uma multidão desejava ardentemente abraçar a cruz de Cristo pelo batismo. Foi assim com o apóstolo Tiago, irmão de João. Em Roma, onde Pedro foi crucificado, ainda se conservam as ruínas do Coliseu, em cuja arena milhares de cristãos enfrentaram as feras ou a espada de seus carrascos. Nos campos de concentração nazistas e nos gulags soviéticos, milhões de pessoas, judeus e cristãos, foram mortas pelo ódio a Deus e à Igreja. Em pleno século XXI, em países de lei islâmica, como o Sudão, esses martírios continuam a ocorrer. A China, ao qual se existe duas igrejas católicas paralelas, uma
que aceitou a fazer aliança com o regime comunista, e a outra, a Igreja Católica das Catacumbas. São os cristãos, os bispos e clérigos que enfrentam uma cruel perseguição por permanecerem fiéis ao Papa e à doutrina católica de Cristo, rejeitando o regime comunista. Ali, os cristãos só podem participar das missas de uma forma escondida. As Bíblias são escondidas debaixo do piso de suas casas. Mas há outras formas de dar testemunho que podem constituir um autêntico martírio. Ser alvo de zombarias no emprego, ouvir críticas na própria família, enfrentar a pregação demolidora e o sarcasmo de professores ateus em salas de aula. Tudo isto agride a fé dos cristãos e exige deles um sofrimento que se soma à dor da incontável legião dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Conforme podemos ler no livro do Apocalipse, capítulo 7. Segundo nos garante Jesus, se permanecermos fiéis a Ele e em nosso testemunho de fé, em todas essas circunstâncias, poderemos contar com a assistência do Espírito Santo, que não nos deixará sozinhos em nosso combate. Excluídos, perseguidos, preteridos em favor daqueles que fazem o jogo da sociedade pagã de produção e consumo, seremos premiados com a bem-aventurança de Jesus. Quando ele disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 11. Queridos irmãos e irmãs, já estamos vivendo o tempo da grande apostasia, que Jesus havia profetizado que um dia chegaria, em que esse tempo da apostasia seria um tempo de grande provação para os cristãos, onde muitos acabariam negociando o evangelho de nosso Senhor com o mundo, para não serem perseguidos, para não serem injuriados e até mesmo mortos. Quantos cristãos estão abrindo mão da radicalidade do evangelho, dos princípios do cristianismo, da nossa fé católica, para viverem em paz com o mundo? E aquilo que Jesus também um dia falou, prevenindo os seus seguidores de cada tempo: se fizeram isso ao lenho verde, muito mais farão com vocês, lenho seco. Se perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vocês. Então, nunca podemos esquecer que negociar com o mundo o evangelho, se tornando amigo da mundanidade desta sociedade pagã, nos tornará inimigos de Deus. Sim, São Paulo mesmo chegou a falar isso em uma de suas cartas. Se nos tornarmos amigos do mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. Por isso, precisamos suplicar, nessas 2 semanas que antecedem a grande festa de Pentecostes, que o Senhor nos dê o seu Espírito de uma forma nova, que Ele derrame sobre nós uma porção dobrada do seu Espírito, para que não traiamos a nossa fé, para que não negociemos os valores do Evangelho com este mundo neopaganizado. O santo que nós celebramos hoje, São Filipe Neri, no ano de 1544, com quase 30 anos de idade,
quando ainda não era sacerdote, São Filipe teve uma experiência extraordinária na vigília de Pentecostes. Enquanto rezava nas catacumbas de São Sebastião em Roma, ele recebe uma grande efusão do Espírito Santo. Vê entrar dentro de sua boca uma bola de fogo, a qual fez arder e aumentar o seu coração literalmente. Depois de anos após a sua morte, quando a igreja permitiu se fazer a análise dos restos mortais de São Filipe, os médicos perceberam que ele tinha várias costelas quebradas no lado do seu coração. Realmente, a experiência do Espírito Santo em Pentecostes, recebendo a efusão do Espírito nas catacumbas de São Sebastião, São Filipe foi inflamado pelo fogo do amor de Deus. E a partir dali, começou a seguir a Cristo numa fidelidade admirável. Enfrentou muitas perseguições em seu tempo, até mesmo por parte da igreja, e, no entanto, permaneceu firme na sua fé e no seu seguimento a Jesus. E por quê? Porque se deixava conduzir pelo Espírito Santo. Nós também podemos fazer esta experiência, queridos irmãos e irmãs, de um Pentecostes atualizado em nossas vidas. Mas será que desejamos isso? Será que pedimos isto a Deus? Que Ele também faça entrar dentro do nosso coração uma bola de fogo, ou seja, o fogo do Espírito Santo, para que possa dilatar mesmo o nosso coração, a fim de que amemos o Cristo com verdadeira fidelidade e que possamos desejar seguir o Cristo até o martírio de sangue, se for preciso, para não trairmos a nossa fé. Peçamos esta graça, que o Senhor nos dê o seu Espírito, que o Senhor nos conceda a efusão do Espírito Santo e que, como aconteceu na vida de São Filipe, que o Espírito Santo possa também infundir em nossos corações o verdadeiro testemunho da fé. Jesus disse: o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Será que nós estamos mesmo sendo verdadeiras testemunhas de Cristo? Ou ainda procuramos ser mais amigos do mundo do que de Deus? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você e para a sua família. Vinde, Espírito Santo.